Bom dia, galera. O nosso tema de hoje é a escolha diária: inclinar a mente para a carne ou para o espírito. Em Romanos lemos: os que inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o espírito, das coisas do espírito. Nesse versículo, a palavra inclinar-se, no grego, significa os que são de acordo com a carne. Diz respeito à sua pessoa. Você é de acordo com a carne ou de acordo com o espírito? Se o seu ser é de acordo com a carne, você só cogita das coisas da carne, isto é, na sua cabeça só passam as coisas que são próprias da carne. Não nos referimos somente àqueles pensamentos e práticas pecaminosos, mas àquilo que não está relacionado com o Senhor e o acabará afastando dele. Por exemplo, trabalho e estudo não são práticas pecaminosas, são importantes na vida de qualquer pessoa. Mas há cristãos que pensam tanto nisso e se dedicam de tal forma que acabam afastando-se do Senhor. E você? Sua mente inclina-se mais para as coisas da carne ou para as coisas do espírito? Na sequência, lemos: o pendor da carne dá para a morte, mas o do espírito para a vida e paz. Nessa palavra, pendor, no grego, é de difícil tradução. Não significa apenas o vocabulário mente, mas aquilo que você tem na sua cabeça. Se neste momento não estiver desfrutando da vida e paz, certamente será porque você está ocupado com seus pensamentos com as coisas da carne. O que você prefere? Se de fato for vida e paz, comece a ocupar sua mente com as coisas do espírito. Se fizer suas escolhas de acordo com aquilo que é indicado pela palavra de Deus, o sucesso será garantido, pois na carne não há como agradar a Deus. No capítulo 8 de Romanos ainda lemos: vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Se de fato o Espírito de Deus habita em vós, e se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Se, porém, Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal, por meio do seu Espírito, que em vós habita. Nessa porção, temos muitas riquezas reveladas. A primeira palavra, espírito, deveria ser minúscula, pois se trata do nosso espírito humano, que é um com o Espírito de Deus. Devemos permitir que o Espírito de Deus, o Espírito de Cristo e o Espírito, Deus Pai, Filho e Espírito, transbordem do nosso espírito humano e alcancem as três partes de nossa alma: mente, vontade e emoção. Fazendo assim, permitiremos que o Espírito habite em nós e tenha acesso a todos os cômodos de nosso coração. Como tem acontecido em sua experiência? O Espírito tem sido um hóspede que você convida em alguns momentos da semana, sobretudo nos horários das reuniões, para visitá-lo? Ou já o convidou para que faça de você sua residência, tendo plena liberdade de mexer nos cômodos do seu coração? Entregue-lhe todo o seu ser, certamente você não se arrependerá. Aleluia. Pergunta de hoje é: qual a diferença entre o Espírito de Deus habitar e se hospedar em você? Então, baseado no texto, eu acredito que a diferença entre o Espírito de Deus habitar e hospedar em nós vai ser a amplitude de cada palavra, porque a palavra habitar vai supor que essa pessoa tem pleno acesso a todos os cômodos da casa, né? Então, aos quartos, à sala, cozinha, banheiro, a tudo. Isso falando do nosso espírito, ou seja, dentro de nós, o Espírito de Deus tem acesso a todas as áreas da nossa vida amorosa, vida espiritual, financeira, de relações com pessoas, interpessoal, trabalho, né? Então, todas as áreas da vida. E se hospedar vai se referir a um hóspede, né? Então, o hóspede, ele não chega na casa da pessoa com pleno acesso em tudo, ele não pode chegar e entrar no quarto da pessoa, porque muita gente nem gosta que, né, visita, entre no seu quarto, ou aliás, abra a geladeira, por exemplo, que é uma coisa já bem íntima. Então, para que tenha acesso a todas as áreas da sua vida, o Espírito de Deus realmente tem que habitar e não hospedar. Ou seja, a gente tem que se aproximar mais de Deus e dar a Ele essa liberdade, né? Porque só depende de nós, né? Tudo já foi feito. Então é igual fala aqui nessa parte, né? E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Então nós temos que ter, ele deve habitar em nós, para que nós venhamos ser realmente de Cristo. Exatamente, conforme falou aqui na palavra, que a nossa alma tem três partes, né? Que é composta pela mente, pela vontade e pela emoção. Então, essas três partes é como se fossem os cômodos
Se o Espírito de Deus for só um hóspede, quem garante que nós vamos permitir ele entrar na mente, ou na nossa vontade, ou nas nossas emoções? Então, a gente tem que ter em mente justamente que Deus ele tem que habitar, para que ele possa ter acesso em todo o nosso ser, inclusive nas partes da nossa alma. E qual seria o ponto-chave dessa palavra? O ponto-chave, no meu ponto de vista, é que o texto mostra que nós devemos deixar o Espírito de Deus habitar em nós, né? Ou seja, habitar no sentido de ter liberdade em todas as áreas da nossa vida. Justamente, e a nossa leitura bíblica hoje começa em João 3:6. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Próximo é Romanos 8:8. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Próximo, Romanos 8:16. O próprio Espírito confirma ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Amém. O próximo é 1 Coríntios 6:17. Mas aquele que se une ao Senhor é um só espírito com ele. E o próximo é Gálatas 5, do 19 ao 21. Ora, as obras da carne são conhecidas e são imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçarias, inimizades, rixas, ciúmes, iras, discórdias, divisões, facções, invejas, bebedeiras, orgias e outras coisas semelhantes a essas. Declaro a vocês, como antes já os preveni, que os que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. Esse é forte. A nossa leitura hoje, leitura com oração, é em Gálatas 5:16, que diz assim: Digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Ou seja, Deus fala todo o tempo para que nós andemos de acordo com o Espírito, né? Que o resultado é vida e paz. E que nós não fraquejemos para a lei do pecado e da morte, que só quer deixar nós cairmos nos pecados da carne e ficar nessa superficialidade, né? Deixar Deus como apenas um hóspede na nossa vida. Então, eu acredito que se nós deixarmos as coisas da carne de lado e fazer Deus habitar em nós, com certeza nós teremos, como diz aqui o texto de hoje, não teremos nenhum tipo de arrependimento, né? Então, que vocês possam pedir isso nas suas orações, orar pelo objetivo da campanha de vocês, e que Deus esteja com cada um de vocês nesse dia, amém? Então, até amanhã.